Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês. Vamos lá a mais um bloco do nosso curso de literatura, ainda falando sobre romantismo. Romantismo é uma escola literária bastante intensa, né? Então nós temos agora aqui um quarto bloco, para que nós possamos falar dentro desse contexto sobre um dos momentos do romantismo mais intensos, que vai, na verdade, caracterizar quase todo o movimento, que é a segunda geração romântica, tá? Segunda geração romântica, chamada de geração ultrarromântica, tá? A geração do mal do século, a geração byroniana, tá? Byroniana, inspirada em Lord Byron, tá? Então, importante entender a intensidade desse momento. A segunda geração ele é marcada por um sentimentalismo muito forte, mas uma perspectiva egocêntrica demais a respeito da vida. Eu sou o centro do universo, tá? Falou assim, é por isso que a gente chama ela de ultra-romântica. Por quê? Porque ele centraliza a morte, temas muito fortes dentro desse contexto. As principais características dela estão ligadas ao quê? Primeiro, ao mal do século, como nós falamos, tá? Inspirados no poeta inglês Lord Byron. Tá? Os poetas dessa geração, eles eram pessimistas, o sentimentalismo melancólico, a morte era a base de tudo isso. Por causa do mal do século, qual a razão? O modo de vida que eles levavam. Tá? Veja, vamos entender. Esse nosso jovem era um jovem burguês, que havia nascido numa vida perfeita para a época, né? Condições sociais privilegiadas, financeiras, tinha acesso ao estudo, aos melhores meios sociais. O que ele constrói na vida dele? Toda a sua vida é construída em cima dessa referência de perfeição, de maravilha para ele. E o que ele quer? Que a vida continue assim. Então ele constrói expectativas profundas de um amor perfeito, de uma mulher perfeita, de uma vida sempre feliz, linda e maravilhosa. Isso é verdade? Não, não é verdade. As coisas não acontecem, né? Tudo que acontece foge da realidade dele, tá? Por quê? Porque a mulher perfeita não existe, tá? Por quê? Porque ele sonha com uma mulher linda, bela, perfeita e uma amante vigorosa. Se ela é ideal para ele naquela época, ela era uma jovem inexperiente, virginal, que não tinha isso para oferecer. Então, olha o conflito, a contradição dele, não é não? Ele sonhava o quê? Com uma mulher que fosse tão boa para ele quanto era mãe. Isso daí mostra muito daquela visão ingênua, infantil, tá? Que nós já vimos até na primeira geração e ainda continuando, não é não? Essa fuga da realidade. Por que ele foge da realidade? Porque a realidade dele não traz nada do que ele quer. Não traz absolutamente nada, tá? Falou assim, no mundo, o amor não é perfeito, a mulher não é perfeita, o mundo não é perfeito. Então o que ele faz? Ele foge. Ele foge da realidade, ele foge no tempo, volta ao passado, volta à infância, como nós já vimos lá, né? Casimiro de Abreu, ai que saudades eu tenho da aurora da minha vida, olha o desejo de voltar, tá? Ele foge no tempo, no espaço, a busca por ambientes diferentes, ambientes exóticos, né? A busca de lugares que sejam diferentes de onde ele está, já que a realidade social não satisfaz aquilo que ele quer. A busca de uma mulher perfeita, ideal, também não existe. Talvez não existe o amor perfeito, não existe o mundo perfeito, não existe a mulher perfeita. Onde tudo isso não existe? Existe no mundo do sonho, no mundo da fantasia. Então ele foge no tempo, foge no espaço e de repente ele faz a fuga mais intensa, que é a fuga da vida. Então a morte se torna um elemento idealizado. E o símbolo do mal do século é justamente o quê? A questão da tuberculose, tá? Essa depressão construída o leva à fuga da realidade. Como é que ele faz? Vive as noites, a boemia, nas tavernas, bebendo,
se drogando, fumando, lógico, né? Falou assim, numa época em que não havia uma forma farmacêutica apropriada para curar esses males que hoje em dia são curados com facilidade, uma gripe se tornava um resfriado, se tornava uma pneumonia, a pneumonia se tornava tuberculose, daí o mal do século em que eles morriam. Morriam cedo por causa dessa vida. E aí o que eles faziam? Iam para o mundo dos sonhos. Toda a sua arte, toda a sua poesia estava em fugir da realidade e buscar o mundo dos sonhos. Então é lógico que essa visão da morte trazia para ele também um mistério. É o nascimento daquele ambiente do terror, de Mary Shelley, né, construindo o Frankenstein, e outros, né, inspirados nisso, outros autores escrevendo sobre livros de terror, Edgar Allan Poe, histórias extraordinárias, que são o quê? Elementos desse romantismo, tá? Desse romantismo que foge da realidade. Tá? Que foge da realidade. Então, o mal do século era o símbolo que demonstrava justamente a insatisfação que os poetas representavam, tinham em relação à vida como um todo. Tá? E aí vem o quê? Esses poetas da segunda geração, eles eram marcados por esse foco em si, eles eram o centro, eles eram a marca importante desse contexto. Tá? Ou seja, essa visão subjetiva, as emoções fortes, muitos dos poemas traziam profundidade de sentimento, solidão, dor, desilusão, tristeza e a busca de todo esse sofrimento, né? A busca desse sofrimento. Como nós falamos, a idealização da mulher e do amor, tá? A busca por aquilo que era perfeito que ele não encontrava. Tá? Que ele não encontrava. A morte era o quê? A resposta para tudo. Se no mundo real não existe o que ele busca, a morte é a minha última saída. E a fuga da realidade. Tá? Ou seja, a idealização de lugares lindos, maravilhosos, exóticos, outros tempos, outros momentos, outros pensamentos, que inspiravam tanto os poetas da época que seguiam essa filosofia mórbida, como inspirava também o que os doces sentimentos das jovens e dos jovens leitores da época, é verdade. Tá? Principais autores da época, né? O primeiro deles, Casimiro de Abreu, né? Casimiro de Abreu, em cima das primaveras, né? E o segundo, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, poeta, Álvares de Azevedo, já poeta da segunda geração, mas também contista, também escritor de textos, né? Além de suas poesias, como Lira dos 20 anos, né? Um livro que marca a sua produção poética até os 20, já que eles morriam cedo. Álvares de Azevedo morreu antes dos 21 anos de idade. Tá? Então a gente vê aí essa trajetória, essa morte prematura deles representando o próprio pensamento da vida. Tá? Vejam ali em Casimiro de Abreu que eu havia citado, como é a fuga da realidade para a infância, não é assim, ó, que saudades eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais, que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Como são belos os dias no despontar da existência, respira a alma inocência como perfumes à flor, o mar é lago sereno, o céu é manto azulado. O mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Então vejam só o mundo que ele constrói, o mundo da infância, como a infância era linda, não havia responsabilidade. Eu quero voltar a esse tempo, porque a volta a esse tempo que me torna feliz, me torna alegre. Não é assim? E já de um outro lado, a poesia mórbida, Lembranças de Morrer de Álvares de Azevedo. Vejam um exemplo, enquanto lá nós tínhamos a fuga no tempo para a infância, vejam aqui a depressão da poesia de Álvares de Azevedo. Quando em meu peito romper-se a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. Eu deixo a vida como deixo o tédio. Do desespero poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. Como o desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia, só leva uma saudade desses tempos que a amorosa ilusão embelecia.
Descansem o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida. A sombra de uma cruz, escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Então, olha só, veja o que ele fala. Eu deixo a vida como deixo o tédio. Olha o tédio para ele, tá? O desterro da minha alma errante. Só levo uma saudade, tá? O quê? É desses tempos que a amorosa ilusão embedecia. Ele só leva isso, a lembrança, tá? E aí, coloca o meu corpo lá, ó. Onde? Num leito solitário, na floresta, tá? Esquecido de todos os homens, a sombra de uma cruz, escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. E pronto, acabou, né? Essa tristeza, a morte como solução para a qualidade de vida, para a depressão de sua vida. Então isso daí é intenso dentro da segunda geração, não é? Mas Álvares de Azevedo não se destaca só pela poesia. Um dos livros dele de contos, um conto continuado, que marca um dos momentos assim intensos, né? Ou seja, ele reflete elementos intensos dentro dessa relação da segunda geração, vem no livro Noites da Taverna, que é uma novela, um conto, isso daí não fica bem claro, é construído em 7 partes, contendo epígrafes, tá? E os nomes de cada personagem como subtítulo, tá? Antecedendo as narrativas contadas em uma taverna. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que nós vamos ver, são 2 passagens, né? 2 passagens ali. Solfieri, que é uma das personagens, é a necrofilia, a relação sexual com pessoas mortas, e a própria antropofagia de Bertrand. Vamos conhecer um pouco, vamos ver como é que funciona toda essa dureza, essa tristeza na vida, falando um pouquinho ali sobre essa obra importante chamada Noites na Taverna. Não, assim, como já diz, né? A primeira parte dessa obra, ela se dedica mais a apresentar os personagens, tá? O ambiente, que é uma taverna, aquele clima boêmio da época em que eles viviam. Então, praticamente, eles vão falando sobre isso. Eles começam alguns debates, umas conversas, cada um dando as suas opiniões sobre o que eles pensavam sobre as mulheres, sobre Deus, sobre a liberdade e assim por diante. Em dado momento, lógico, eles vão bebendo, vão se animando, vão se entusiasmando. Vem o desafio. E aí a parte interessante, que cada um conte de si, já que são homens que viveram muitas aventuras, passaram por muitas coisas, que cada um conte um pouco de suas aventuras mais tétricas e terríveis. E aí, cada um deles começa a contar a sua história, tá bom? Nós começamos ali na segunda parte, que ou seja, a primeira parte foi essa apresentação, o desafio, a segunda parte veio uma personagem chamada Solfieri. Solfieri era um jovem, alcoólatra, tá? Gostava de beber, e o relato dele começa falando quando ele estava em Roma. Estava em Roma, passeando, tá? E ouviu um som, uma música melancólica, linda, mas triste, que saía de um sobrado. Ele foi lá, ouvindo aquela música, ficou encantado, né? Quando estava voltando para casa com o som daquela música, né? Lindo, bonito aquele som de música. O que ele faz? Ele fica ali até que, de repente, o som termina e daquela casa sai a figura de uma mulher, um vulto feminino, que o encanta pela beleza. O que ele faz? Ele começa a seguir. Ele segue, sem saber para onde aquela moça ia, né? Ele vai seguindo, e ela vai até um cemitério, tá? Ele fica observando de longe, lembre-se que ele está meio embriagado, meio entorpecido, ele fica observando de longe ela, que se ajoelha diante de um túmulo, e reza. Ele fica observando, rezando ali em tristeza, e acaba adormecendo lá dentro do cemitério. Passa uma noite terrível, né? Com frio e chuva, debaixo de chuva. Passou a noite ali debaixo. Ele acorda o quê? Irritado, tá? Mas intrigado com tudo aquilo que vinha acontecendo. Ele fala assim, quer saber? Deixa eu voltar para minha rotina. Mas não, aquilo lá não vai sair da cabeça dele.
tá? Nada do que acontece depois daquilo, nem amor, nem nada tira aquela imagem daquele vulto, daquela mulher que ele havia visto. Durante um ano ele fica atormentado com tudo isso, sem saber o que fazer com aquelas lembranças. Tá? E aí o que ele faz? Ele volta ali a Roma, aquela região, um dia, novamente se envolve ali numa bebedeira, coisa parecida, tá? E acaba novamente indo, andando perdidamente para o cemitério. Ele lembra daquilo e fala, deixa eu ver. Eu lembro que ela parou ali na frente. Quando ele vai até lá, ele encontra não mais um túmulo, como ele havia observado, mas sim uma espécie de capela maior, né? A porta está meio entreaberta e ele ali, empolgado e assustado, ele entra. Quando ele entra, ele vê um caixão, tá? Um caixão branco, mas não era de criança, sabe? Um caixão adulto. Ele pega, vai lá e tira a tampa do caixão e que ele encontra aquela jovem que ele havia seguido até ali há um ano, né? A pele dela branca, pálida, mas ainda os lábios curados, né? Falou, parecia que ela tinha apenas adormecido. E ele ali embriagado, meio perturbado por tanto que ele sonhou, o que ele faz? Ele tira a defunta de dentro do caixão, a despe e faz amor com ela ali dentro. No meio do ato sexual, a moça acorda. Olha que coisa trágica, né? O que ela tinha ali? Ela sofria de uma doença que antigamente assombrava todos, que era a catalepsia, que era a chamada morte aparente. A pessoa entrava num estado de torpor profundo, seus batimentos cardíacos caíam, a sua temperatura diminuía, as pessoas pensavam que ela estava morta, né? Então, o que ela fez? Ela foi lá, foi enterrada, todos acharam que estava morta. Ali, sei lá, pelo tranco que ele deu, ela acordou. Ela acordou meio febril, delirante. O que ele faz vendo aquilo? Ele fica assim, desesperado. Falou, poxa, a mulher está viva, né? Eu me entregando ao amor e uma paixão por uma mulher que eu acreditava estar morta, ela está viva. Ah, ele não pensa, às vezes pega ela no colo e leva ele para o quarto dele, né, no hotel, lá onde ele morava, no apartamento que ele morava. Né? Ele a leva lá e cuida dela por 2 dias e 2 noites. Ela delira, tem febres profundas e acaba o quê? Depois dessas 2 noites, apesar de todos os cuidados que ele teve, ela acaba morrendo de verdade. Mas ele já não se sentia mais capaz de afastar-se daquela mulher que ele tomava. O que ele faz? Ele afasta a cama e faz um túmulo no fundo, no pé do quarto dele e a enterra ali, transformando seu quarto em um cemitério em que ele vai passar a dormir sobre o cadáver enterrado da amada para sempre. Olha que coisa absurda. Mas são o quê? As relações. Ele a ama tanto que ele manda fazer uma estátua de cera, lembrando dela o quê? Que é para poder ver. Olha só que psicótico, que paranoia danada aquela que ele fez. Tá? É uma coisa assim absurda. Muito bem, dado isso, chega um outro e fala assim, a sua história foi assim? Chega então Bertrand, terceira parte. Fala assim, agora você vai ouvir a minha. Bertrand era um dinamarquês, né? Dinamarquês. Que se apaixona, né, por uma jovem chamada Ângela, tá? Só que assim, uma mulher perdida, pervertida, com comportamentos absurdos, tá? Absurdos. Mas ele tinha um caso com ela, tá? Ele tinha uma relação muito forte com ela. O que acontece? Ela acaba se casando com outro homem, tá? Vira mãe, mas um dia pega e manda chamar Bertrand na casa dela. Ele fala, nossa, o que está acontecendo, né? Quando ele chega lá, ela, Ângela, havia matado o marido do próprio filho. Tá? O que o marido havia descoberto sobre as suas traições, porque ela não aguentava, ela vivia traindo o marido, havia descoberto aquilo. Aí o que ela fez? Pegou, foi lá e matou os dois. Tá? Então, nessa hora, ela chama o Bertrand e fala assim, eu quero fugir com você. Então, eu quero fugir com você. Falou assim, eu não sei mais o que fazer, então eles fogem juntos. Né? Bertrand era outro sem cabeça dentro dessa estrutura. Tá? O que acontece? Ângela e aquela sua natureza terrível, avassaladora, faz a mesma coisa que fez com o marido, com ele, começa a trair, se envolvendo em orgias, né? Eles acabam se separando, indo para caminhos diferentes. Bertrand fica assim, agoniado, perde o sentido da vida e tenta se matar.
se joga lá no mar, mas acaba sendo salvo por um navio, tá? É acolhido pelo comandante do navio, os marinheiros, e o comandante faz o quê? Curioso em relação a ele, vendo que ele era um homem de mais fino trato e não tosco como os marinheiros, ele o chama para um jantar à noite, para surpresa de Bertrand. A bela e jovem esposa do comandante está ali dentro, né? O comandante chama por quê? Porque a mulher dele está triste, porque fica no navio, não tem ninguém para conversar, ela nem sobe ao tombadilho, porque os marinheiros são homens toscos. Ela fica praticamente o tempo inteiro ali trancada. Quando o comandante vê Bertrand, que também é um jovem, fala, poxa, talvez eles possam conversar e isso faça com que ela se anime um pouco mais, né? Então, a partir dali, o que acontece? Todas as noites, Bertrand vai jantar junto com o capitão e a sua mulher. Mas o que acontece logo em seguida? Tá? Eles são surpreendidos por uma tempestade em alto mar. E o navio naufraga. Uma tragédia muito grande. Só quem consegue salvar os três. Bertrand, tá? O comandante, logicamente, né? E a mulher do comandante. Os três naufragam, só que eles ficam à deriva. À deriva. Durante muito tempo, eles começam o quê? Aquela tristeza, aquele sofrimento. Eles estão vendo que vão morrer de fome, de sede. Por quê? Porque não tem mantimento, não tem nada. Estão perdidos e abandonados no alto mar. E nisso, daí, o que eles chegam em acordo? Falam assim, olha, nós três vamos morrer aqui se a gente não fizer alguma coisa. Ele falou, só existe uma maneira da gente tentar salvar. É o que? A gente vai fazer um sorteio e aquele que perder vai se sacrificar pelos outros. Como sacrificar? Falou assim, né? Falou assim, vai ser morto pelos dois e os dois vão usar a sua carne para poder sobreviver. Não, que absurdo, que é isso, não acredito, não quero, né? Sorteiam, quem acaba perdendo é o próprio comandante. Então, o comandante perde, ele olha para Bertrand, que seria logicamente quem iria matá-lo, e ele pede, falou, Bertrand, por favor, me dê mais uma noite. Pelo menos, vamos tentar, me dê mais uma chance. A gente consegue aguentar mais uma noite. Vai que eu consiga me livrar, encontrar, a gente é encontrado e eu não morro. Então me dê mais uma noite. Se não der certo, amanhã faço isso. Tá bom, então o que eles fazem? Eles acabam ficando ali e adormecem, né? O comandante adormece, mas Bertrand acorda no meio da noite e, sabendo que a situação seria difícil, pula por cima do comandante e o mata enforcado com as próprias mãos. O enforca. Quando a jovem acorda, o fato já estava consumado. E ele fala assim, agora cabe a nós sobrevivermos, né? Então o que ele faz? Ele começa a se alimentar do corpo do comandante, mas a mulher se recusa, ela fala, não quero, não vou fazer isso, eu não vou profanar o homem que me protegia, que me fazia, não acho certo, eu prefiro morrer, e foi definhando até ficar doente, né? Quando estava doente e prestes a morrer também, ela fala para Bertrand, falou, Bertrand, né? E lógico que eles se tornaram amantes, né? Já eram amantes no navio, depois, quando forem em alto mar, né? Ali, depois da morte do comandante, ainda faziam amor, mas ela não queria se contaminar com o corpo do marido. O que ela faz? Ela não aceita, enfraquece. Quando está para morrer, ela fala assim, não devore a minha carne, né? Por favor, não devore a minha carne. Não me mate, vai, não coma, deixa eu morrer. Ele pega e fala assim, bom, ela está fraca e eu vou respeitar o pedido dela. Mas ao invés de esperar que ela morresse, para evitar o sofrimento, ela sabia que não ia ser devorada, ele a joga na água para que ela morra afogada e ela morre. Né? Agora Bertrand está sozinho, o que acontece com ele? No dia seguinte, outro navio o resgata e ele é salvo novamente, ou seja, né? Mais uma vez ele é salvo e aqueles que estão ao seu lado acabam morrendo. Olha que tristeza. A quarta parte, ela é dedicada a Genaro, tá? Genaro já é uma história o quê? Mais simples, mas assim também extremamente trágica. Todas elas são trágicas. Ele era um jovem belo
que acaba o quê? Indo se tornar aprendiz de um pintor chamado Godofredo Wallace, tá? E esse cara leva o que o jovem para sua própria casa. Ele é casado, tá? Esse Godofredo é casado com uma mulher chamada Nausa e tem uma que tem 20 anos, é uma jovem. E ele tem uma filha com o primeiro casamento de uma jovem Laura de 15 anos. O que acontece dentro desse contexto? A Laura de 15 anos, pura, inocente, se apaixona por Genaro, tá? Se apaixona e o quê? Se permite ser desonrada por ele. Então ela fica assustada, né, paralisada, fala, meu Deus, e agora? Perdi a minha virgindade. Ele tem que se casar, mas ele fala, não vou me casar com você, não. Falei, de jeito nenhum, não tenho nada a ver com isso. Tá? Até por que ele não faz isso? Porque ele também, ao mesmo tempo, estava tendo um caso com a outra, com a mulher, que era Nausa, de 20 anos. Então vejam, ele se apaixona por Nausa, de 20 anos. Laura, que era filha do marido, se apaixona por ele. Ele seduz a jovem, rejeita se casar porque ele está apaixonado pela mais velha. Tá? O que acontece com a moça? Tá? Perde a razão de viver, fica triste, adoece e morre, tá? Mas o que acontece nesse meio tempo? Tá? O Godofredo convida ele para dar uma volta, para dar um passeio perto de um penhasco. Quando chegar lá, ele diz para ele, falou assim, eu tenho uma coisa a dizer para você. Ele falou, o que é? Eu sei o que você fez. Ele falou, como assim? Eu sei da sua traição comigo. Eu sei do que você fez com a minha filha Laura e como você me traiu, né, com a minha esposa. Falei, para isso eu não tenho perdão. O que ele faz? Vai lá e joga o Genaro do penhasco. Só que o Genaro não morre. Genaro não morre. O que ele faz? Ele acaba se salvando, né? Se salvando e é recolhido por alguns moradores, né? Ele fica preso numa árvore quando é jogado, então ele não bate nas rochas. Tá? Ele é socorrido por alguns moradores, os camponeses, e quando ele se recupera, o que ele decide fazer? Voltar e se vingar de Godofredo. O que ele faz? Ele volta até a casa lá do Godofredo, mas quando ele volta, o que acontece? Ele encontra o Godofredo morto em sua casa junto com a Neusa, que era a mulher mais velha, tá? O que ele havia feito? Ele havia matado a mulher e se matado em seguida por causa da desonra, né? Vejam, a filha morreu, ele pegou, supostamente matou o amante da esposa da filha, tá? Quando volta para casa, mata a mulher e se mata. E o vilão disso tudo, que é Genaro, continua vivo, né? Tragédia em cima dele. Tragédia, só isso que acontece. Vem a quinta parte, tá? A quinta parte já fala também sobre o quê? É o Claudius Hermann, tá, um homem insistente, obstinado, né, que um dia vê uma bela mulher cavalgando diante dele, a duquesa Eleonora decide segui-la, tá? O que ele faz? Ele viu onde que ela morava, foi lá, conseguiu convencer um dos criados a dar uma chave da casa para ele. E o que ele fazia? Ele tinha uma poção que entorpecia, né, a duquesa, entorpecia a duquesa, adormecia, ele ia lá e violentava a duquesa à noite sem que ela soubesse, tá? Sem saber. Ele fez isso durante um mês. Mas aí ele estava assim tão envolvido que ele decidiu o quê? Raptar a duquesa e leva ela embora, tá? Quando ela está lá entorpecida. Quando ela acorda, ela desperta, ela fala que não quero isso, está acontecendo comigo. Ela fica desesperada, ela fala, quero voltar para o meu castelo, tá? Mas ela vê que ela está desonrada. Ninguém a perdoaria depois de tudo isso daí, né? Ninguém. O que ele faz? Ela volta, passa um tempo, ele vai de novo para lá. Quando ele chega lá, ele encontra ela morta junto do marido traído, tá? Junto do marido que tinha sido traído e abandonado. Não que ele tivesse sido abandonado, mas o que aconteceu? Ela foi raptada e ele não sabia, tá? Então, olha só, ela, quando encontra e vê tudo isso, encontra o marido, ela dá cabo da vida dos dois. Dá cabo da vida dos dois. Fala, não dá para viver com essa vergonha, né? Então, olha só, desgraça. A sexta parte é Johann, né? Johann
já um jogador, é um mau caráter, é alcoólatra, tá? Ele vive em Paris e a história dele se passa lá, né? Em que ele joga com um amigo, acabam se desentendendo durante o jogo, tá? Que eles estavam tendo, e ele, assim, muito mau caráter, desafia o amigo para o duelo. Na época que lá precisava acontecer, então o amigo chega para ele e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, tudo bem, mas caso você me mate, aqui no meu bolso tem um bilhete, tá? Entrega esse bilhete aqui pro meu pai, alguma coisa assim. Aquele bilhete tinha o quê? A data e o local de um encontro marcado, né? Ele pega, logicamente, o duelo, ele mata o Arthur, tá? E o Johan pega aquilo lá e fala assim: eu vou me fingir passar por ele, né? Ou seja, que ele ia se encontrar com a moça num lugar e tal, ele pega e vai para lá, né? Foi para lá. O que eles fazem, né? Ele pega o bilhete, vê onde que é o endereço, enche a cara e vai bêbado para aquele encontro, se fazendo passar pelo Arthur. Johan bebe, faz passar pelo Arthur e vai. Chega lá num lugar, um quarto escuro, ele entra, tá? Entra lá no quarto escuro, tem uma cama, né? Tem uma cama. Ele pega aquela moça, leva aquela moça com ele lá para aquele quarto escuro e transa com ela. Né? Era um lugar que ele não sabia muito bem o que era, ele havia combinado, a moça marca de se encontrar com ele, eles estão no escuro, ele vai para a cama, transa com a moça, está naquele quarto escuro. De repente, o que acontece? Né? Ele transa, a hora que ele está saindo, ele é atacado por um homem. Na escuridão, aquele homem na escuridão vai lá, briga com ele, o que ele faz? Ele mata aquele homem. Para se livrar, para se proteger. É aí que vem a grande reviravolta. O que aconteceu? O amigo dele, né? O amigo dele, Arthur, era amigo, tinha convivência com ele. E a namorada dele não era ninguém senão quem? A irmã dele. Olha o que ele faz. Ele, sem saber, vai para o quarto, transa com a irmã. Quando ele sai do quarto da irmã, ele é atacado e mata o homem que atacou. Era o irmão dele. Vejam só a desgraça. Ele mata o próprio irmão. Né? É desgraça acima de desgraça. Né? Desgraça acima de desgraça. E aí conta a sua história. Nisso eles enchem a cara. Né? E a última parte é justamente chamado o quê? O último beijo de amor. Por quê? Porque eles estão lá, envolvidos, né? Acabam que adormecendo de tanto beber, dormem, nisso daí entra uma mulher com um capuz e uma lanterna procurando por alguém, né? Ela vai olhando, e encontra o Johan, né? Tá? Pega um punhal e crava no peito dele, matando. E mata. Tá? Não é no peito, foi no pescoço, se não me engano. Mata com uma faca no pescoço, no peito. E ele acaba morrendo. Quem que era ela? Ela era a própria irmã dele, que decidiu ir se vingar por destruir a vida dela e a vida do próprio irmão. Né? Nisso que ela faz? Ela pega e desperta um dos homens que estava lá, chamado Arnold. Tá? E como eles eram amigos, ele a reconhece. Né? Reconhece. Olha para tudo aquilo que está acontecendo, né? Olha para tudo aquilo ali. Ela reconhece o moço que é amigo, que ela fala: me dá um beijo, tá? Dá um último beijo, como se fosse um beijo de despedida da vida. E ela pega e se mata, enfia nela mesma a faca e acaba se matando, tá? O moço fica desesperado ao ver quem ela matou. Ela se mata, faz o quê? Cata o punhal e crava no próprio peito, cai morto também. Ou seja, é desgraça cima de desgraça. Então vejam como essa obra é construída em cima de um universo terrível, tétrico de morte, registrando, obviamente, o mais intenso dos livros somados a terror, mistério, sobrenatural, tristeza e morte. Noites na Taverna. Vale a pena você ler e conhecer um pouco dessa obra